Funcionou! Beijo, eu tô te vendo. Você tá aí? Eu... Primeiramente, bem-vinda. Obrigada. E parabéns por ontem, gente. Ontem foi aniversário da Thaís. Obrigada. Parabéns, querida, pelo seu nível. E Ah, vamos obrigada. lá. A gente queria saber de você, saber da tua vida flamenca, como começou, que ano começou e aonde começou. Comece. Bom, a minha vida flamenca começou em Cuba. Olê. Quando eu era pequena, o meu padrasto foi trabalhar em Cuba e aí a gente foi morar lá. E em 1999, eu tinha 11 anos, eu comecei na dança espanhola, que eram todas as Certo, danças espanholas, folclóricas e flamenco também, lá no Teatro Heredia, em Santiago de Cuba. certo. E aí eu fiquei até 2002 lá, fazendo aula e dançando. Participei do grupo Castille e León, era uma associação, a gente dançava em vários lugares, pequenininhas, né? Você, Todas as crianças, assim. você tinha 11 anos? 11, quando eu Tá. comecei. Aham. E aí depois a gente se mudou, foi para França. Aí lá eu estudei flamenco, primeiro com a Mara Lamarra, que é uma professora lá do sul da França, que dava aula Aham. em dois lugares, na Cité du Livre e numa cidade que se chama Cabriès. Eu fiz aula com Aham. ela um tempo. E depois eu fiz aula na Maison de l'Espagne, em Aix-en-Provence, que é também Que chique. Quantos anos? Que ano foi isso? com a Mara Lamarra, eu fiz de 2003 a 2007, mais ou menos. Foi Certo. na adolescência, assim, né? E a Christelle Danté, que é a professora da Maison de l'Espagne, foi depois. Foi até 2000. Foi mais. Eu fiz com as duas um período e depois eu fiquei só na Maison de l'Espagne. Até 2009. 9. Que aí eu fui pro Ah, eu tenho Brasil. cola. Eu também! Ah, E aí em 2009. Só que em 2008 eu vim para o Brasil de férias, né? Eu vinha sempre de ah, férias. E a minha mãe estava morando em Porto Alegre. Eu estava na França, morando lá já na faculdade, fazendo faculdade, fiz faculdade de comunicação, né? certo. E morava lá. E aí eu vim de férias e eu fiz aula aqui em Porto Alegre, no Tablado Andaluz, com o Robinson Tá. Gambá. Aham. Fiz aula particular com ele. E depois aqui em Santos também, quando eu estava aqui de férias, eu fiz com a Natália, aqui do Deixa eu Instituto Andaluz só, aqui de Santos. deixa eu só voltar um pouquinho. Você foi atrás por interesse seu, interesse da família? Como é que Totalmente foi seu meu. interesse? O quê? Do flamenco, no começo de É, tudo? é. Então, eu fazia balé, né? Balé, coisa de criança, dança, atividade física e tudo mais. E aí, o meu professor de balé de Cuba me chamou para um show que ia ter privado. Assim, em poucas pessoas, e ele ia fazer um pas de deux com uma bailarina, e ele queria que eu fosse assistir, eu fui, eu e minha mãe. E eram Certo. poucas pessoas, né? E aí estava a professora, a minha primeira professora, a Malena, estava lá Aham. também foi convidada.
E a gente ficou esperando ele entrar e tal. E aí ela se apresentou, veio direto pra minha mãe e falou: A niña tiene que venir a bailar, tem que vir. Ela insistia tanto, a mulher insistia tanto. E aí eu falei: Ai, mãe, eu acho que eu vou fazer essa dança pra ver o que que é. E eu falava: Mãe, você sabe o que que é? Minha mãe falava: Não sei. É um negócio, é da Espanha, é aquela dança da Espanha, que eles se vestem de vermelho e preto. Tem uma coisa com os touros. Ah, vai lá ver o que que é. Aí eu Ah, fui. e Aí eu fui e na primeira aula se já apaixonou. me Isso que eu apaixonei. ia falar, Primeira aula eu você já se falei, apaixonou na a primeira aula? balé, todas as danças, não quero mais saber. E Você já, aí eu, já se apaixonou no começo, assim, na primeira aula você se apaixonou? muito, eu me lembro da primeira aula inteira. Você fala assim, o que que ela Uau! fez? Eu sei os passos. E eles faziam também exercício da gente decorar. Tudo que a gente fez tinha que vir na outra aula e falar. O que a gente fez na Sei. última aula? E tinha que falar, né? Então, eu acho que por isso eu acabei decorando, porque eu fiquei tão nervosa, eu decorei tudo, assim. Eu lembro direitinho os passinhos, as sequências. Bonitinha. Mas Oh, vem eu cá, amei. outra curiosidade. É, tem alguém na sua família que é flamenco ou artista? Sim, meu pai é bailarino, né? Mas não é de Aham. flamenco. Ele é de dança contemporânea, né? Ele teve uma escola aqui em Santos, durante um bom tempo, uma escola muito boa, a oficina de dança, né? E Então, você nunca fez aula com ele ou já fez? depois de velha, quando eu era Tá. pequenininha, não. Eu convivia no ambiente, né? Mas eu não fiz, porque ele se separou da minha mãe, eu era pequena. E aí, Aham. minha irmã fez com ele, eu não. Eu só convivi no ambiente, depois eles se separaram e aí não. Mas mais velha, depois eu fui fazer. E essa Assim, coisa agora do flamenco, essa coisa do flamenco na família, então, é só sua. é, Só é uma coisa. é Tá. uma coisa Bom, vamos seguir. muito. Eu te cortei, voltei para trás, vamos lá para frente de novo. Não, eu não tô te vendo, diga, né? Detalhe. Eu tô Ah, conversando, tô imaginando. judiação, eu não sei o que fazer. Se alguém souber, escreve. Se alguém souber, escreve no chat. No chat não, escreve nos comentários. Que eu também não estou conseguindo ler. Os comentários não estão aparecendo para mim. É, pra mim, ou não estão comentando mais, pra mim parou de aparecer, só tá aparecendo as Parou de pessoas. aparecer. É, Bom, mas vamos lá. Daí você então veio para o Brasil de férias e foi fazer aula com o Robson. isso em 2008. Fui fazer aula lá. Tava numa época que eu tava assim. O Flamengo sempre me seguiu, né? Eu nunca pensei que eu fosse viver disso. Nunca. Mas ele sempre estava ali para acompanhar a minha vida, né? E aí, nessa época que eu fiz aula com o Robinson, eu tava totalmente assim, ai, não quero mais saber disso. Era uma coisa para mim, eu falei, é uma coisa da minha infância, sabe? Vai ficar lá na infância. E aí, eu vinha de férias, aí eu falei assim, ah, acho que eu vou fazer aula de flamenco. Sabe assim? Não sei o Aham. que me deu. Gente, voltou com tudo. O Olé! Rob, uma coisa assim, por isso que eu enfatizo a aula que eu fiz com ele. Porque foi muito importante para mim, porque eu fiquei com Quanto vontade de tempo voltar. você ficou Eu fazendo aula um mês? Como é que foi? Foi mais ou menos, eu fiz aula particular, né? Eu fiquei, acho que um mês, mais ou menos, lá na minha mãe e um mês aqui em Santos. Foi umas férias que eu fiz compridas aqui no Brasil. E aí Aham. eu ia todo dia. Eu lembro que eu ia todo. Minha mãe falou, porque não tinha muito o que fazer, né? Em Porto Alegre eu ia fazer o quê? Assim, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, ia ficar lá na casa da minha mãe, e eu falei, acho que eu vou fazer aula de flamenco. Aí a gente pesquisou, viu as escolas, descobriu ele, e aí eu ia fazer aula Ah, com ele. ah. Maravilhoso, maravilhoso, E, maravilhoso. e daí também você falou que fez aulas com a Natália em Santos, foi no mesmo ano? No mesmo ano. E aí eu vim para Santos e falei, gente, como é que eu vou fazer agora? Agora vou ter que voltar já, né? Aquela ânsia. E aí uma amiga minha falou, eu sabia que tem ela era aluna da faculdade dela, ela era professora com minha amiga. É professora, né? Eu tenho uma aluna que está começando a dar aula de flamenco. Eu vou te indicar. E a Natália. E aí eu fui fazer Ah, aula particular com ela também. Aí fiz um mês aham. aqui.
E aí voltou Paixão. minha, minha paixão. E aí eu voltei para a França, fiquei mais um ano lá, depois que eu vim para o Brasil. Aí eu fiquei fazendo aula lá, não era nenhuma assim, mas eu fazia aula Continuou? regular. Aham. E aí Você se formou na França ou não? O que você fazia? eu me formei, Publicidade? então, eu fiz comunicação social. Comunicação social. Letras e porque lá a faculdade ela é meio diferente, né? Você vai fazendo, aí você pode mudar de percurso no meio do percurso. Então eu comecei em letras, fiz 2 anos, depois eu fui para comunicação. Então, meu Aham. diploma é de comunicação. E aí, no último ano, eu mudei para o Brasil, no último ano da faculdade. E aí, eu fiz um intercâmbio Ah, na UCA, na USP. sei. Eu fiz. Então, eu tenho o diploma de comunicação social pela Faculdade da França, mas o último ano eu fiz aqui como um intercambista, era como se eu fosse francesa, na verdade, né? Tanto é que as Sei, pessoas sei. falavam. Você fala bem português, no caso, eu sou Eu brasileira. sou brasileira. Ah, Mas eu estava numa vaga de intercambista, né? Então eu terminei minha tá, faculdade. e daí você veio de vez, né? Eu vim de vez e aí eu fiquei até agora. E você veio e ficou em São Paulo? Aí eu fui para São Paulo, também um desafio, né? Porque eu sou de Santos. Mas eu falei, não, eu vou para essa cidade grande aí. E Você é fui. nascida em Em Santos, Santos. Morei aqui até os meus mas 10 anos. daí foi para o Não, México, fui para Cuba, aí desculpa, para depois, Cuba, fui para Cuba, depois fui para França e depois voltei para o Brasil. entendi. Desde então você está no Brasil. E aí, desde então, eu tô aqui, tô morando aqui, Então, todo esse olê, tempão. sorte nossa. E daí em São Paulo, como é que foi? Então, Como você aí em chegou São nos Paulo, flamencos? foi difícil chegar nos Flamengo, porque São Paulo é uma cidade muito grande. Imagina, eu saí da França, que era uma cidade desse tamanho, aí Campo Grande é muito pequenininho. Tem uma grande avenida e várias ruazinhas e acabou a cidade. Aí eu cheguei aonde? Em Aham. São Paulo. Nossa, Uma cidade imensa. Eles falavam, tem escola de Flamengo. Quando eu mostrava, eu falava, gente, vou ter que pegar um um teletransporte para chegar avião, lá. né? De Longe, como repente é que você eu vou pega um chegar lá? avião e desce lá. Tudo lá, volto daqui uma semana, né? Ah, Aí eu fiquei com dificuldade de achar perto da minha casa. Então eu fiquei num momento meio procurando, meio perdida na cidade, né? São Paulo é um grande é desafio, punk. né? É punk. Para se adaptar, assim, o primeiro ano foi difícil, assim. Mas foi muito bom. E aí eu achei o ateliê flamenco. Sabe como? Tá. Olha que Ah, como a vida é muito louca. O Lucas estava limpando umas coisas e jogando no lixo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu pesquisei escolas e anotei um caderninho da época, não tinha ainda esses celulares todos, era caderninho de agenda, né? A, B, C, sei. D. E aí era Sim, sim, sim. Ateliê Flamenco, e eu pus o telefone para um dia, de repente, ligar. E aí eu estava Mas 12 você horas viu em quando? casa, Você viu aonde? Na lista telefônica? quando na internet. Pus na Na internet, no internet. computador, Ah, já né? Pus existia internet, desculpa. na já tinha internet, mas não tinha essa coisa dos celulares, né? O celular era meio antigão, assim. Não, Então eu é que anotava eu, o número é, na é que agendinha. eu sou, é que eu sou da época que não existia internet. Então a gente Ah, eu procurava também as coisas na sou, lista viu? telefônica. Eu também sou. Pouco tempo, mas só. Inclusive, Ah, era daí algo você, muito bom. E daí você aí, anotou. anotei Ateliê Flamengo, pus o número, fechei o caderninho e deixei lá. E aí o Lucas falou, posso jogar esse caderninho fora? E jogou assim pra mim do outro lado da sala. Eu peguei, falei, ah, pode. Quando eu abri, caiu no ar. Aquele Flamengo tinha essa escola aqui que eu tinha anotado. Aí Não eu pode falei, putz, eu acho jogar, que não. essa aqui perto de casa, não pode jogar. Aí eu falei, será que essa escola fechou? Porque o site não estava atualizado. Eu falei, ah, será que Aham. vou fazer?
Aí cheguei lá, tava o Carlos na porta fumando, tinha um tourinho na porta, assim, eu falei, é aqui. Aí o Carlos É falou, pode aqui que entrar eu vou ficar. aqui. Gente, quando eu entrei naquela escola maravilhosa, que não é o que que também é maravilhosa, a de agora eu não conheço, mas da época já era maravilhosa, que era ali na Consolação, né? Na Travessa da Consolação. Quando eu entrei, eu falei, gente, é aqui que eu vou ficar. Eu já me Não, matriculei sem é, e os, pensar. o André é um querido, o E Carlos o também, André né? também, gente, eu já dei trocentas gargalhadas da porta até ele me apresentar a sala. Eu falei, não, vou ficar aqui. E aí É, fiquei quanto três tempo você anos. ficou? 3 anos. 3 anos. E o que você fez de bom lá? Dançou bastante, se Ah, apresentou? fiz muita coisa. Na verdade, foi lá que eu decidi que era isso que eu ia fazer da minha vida. Porque foi ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar, a entender o que era o trabalho mesmo, né, todos os dias, assim, 8 horas por dia, num lugar. E eu trabalhava no Centro Cultural São Paulo. Lá, Aham, assim que eu fiz a faculdade, já fui trabalhar no Centro Cultural da Vergueiro. E era aquela coisa de 8 horas por dia, né? Assim, aham. eu falei, gente, então é isso? Peraí, será que era isso mesmo que eu queria fazer? Será que é isso que eu E, quero da minha vida? é, e aí eu comecei a fazer aula mais ou menos ao mesmo tempo. E aí eu lembro que assim, o centro cultural passava batido no meu dia. Eu queria chegar logo na aula. Eu queria chegar Aham. logo nas danças, eu queria dançar, queria dançar, queria dançar. Aí teve uma vez que a gente foi dançar em Votorantim. Ah, E na volta, a gente estava assim no ônibus, e eu não conhecia ninguém ainda muito da escola, então eu estava sozinha. E eu aham. lembro que falei, eu preciso viver disso. E agora? Como é que eu faço? Fiz Hum? USP, fiz faculdade não sei das quantas, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu vou, não sei o que fazer. E foi um empurrão que eu falei, não, eu vou fazer. Assim, você com você Vou mesma. comigo Você mesmo. conversando com você Não, eu mesma. vou fazer isso. Vou fazer, não sei como, Aham. mas eu Vou. 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 Mas daí você continuou trabalhando, começou a dar aula. Como é que foi essa transição? Continuei trabalhando, até que não consegui mais, porque me dominou muito, né? E eu não aguentava sustentar a Aham. máscara, na verdade, né? Eu queria só Sim. dançar, eu não podia mais mentir. Como é que eu ia mentir? Eu ia para o centro cultural, às vezes, com a minha malinha da bata de cola, as pessoas já não estavam mais entendendo, né? O que eu estava fazendo ali, sabe? Não tinha muito cabimento. E aí eu saí, só que eu estava muito insegura, né? Porque como é que eu vou viver do flamenco assim do nada? Sim. Então foi, Você já dava aula de flamenco ou ainda não? não. E aí eu comecei a dar aula de flamenco, Aham. escondida de todo mundo, porque eu achava que eu não era capaz. Mas Eita. eu dava numa escola e tudo mais. Hoje eu posso falar isso, né? Que eu fazia escondido. Porque hoje eu olho as minhas aulas da época e eu acho que são ótimas aulas. Mas na época eu achava que não. Eu achava que eu era incapaz, que eu não ia conseguir. E Mas aí, sempre que a gente começa, é assim mesmo, né? É uma coisa. A gente está começando, a gente não sabe, é um universo novo. Eu dou aula desde os 15, eu dava aula de balé clássico. Mas eu também me achava incapaz, eu dava aula para criança, né? Que no balé te colocam para dar aula primeiro para criança, coisa que é completamente errado, eu acho. Porque eu acho que sim, para dar aula para criança você tem que ter muito preparo, né? Mas, como todo mundo, eu comecei dando aula para criança. E tinha dias que eu chegava em casa, com 15 anos, desesperada, falando: eu sou uma farsa, o que eu estou fazendo? Coitada dessas crianças. Mas isso me estimulou a ir buscar outras coisas. Eu acho que é isso que sim, estimula a gente a falar: não, é isso que eu quero mesmo, e eu vou trabalhar, eu vou buscar para ficar melhor. Foi mais ou menos sim. isso que você sentiu na época? Foi, foi. Foi, e eu me senti muito sozinha. Muito A sozinha. dica. Ai, mas Ô, isso me Dó, fortaleceu.
Hoje eu olho e falo, poxa, mas que sorte, né? Na época eu chorava muitas vezes, falava, ai, será que eu tô fazendo, será que tá certo? Né? Será Aham. que eu sou, você falou, né, uma fábrica, será que eu vou dar conta? Né? E a gente vai dando, né? Mas isso, eu acho que isso é maravilhoso, porque é uma consciência, né? Porque tem muita gente que sai dando aula e que não tá nem aí, se acha o máximo. E tá tudo bem também, mas, né? Eu acho que a Então, consciência é às vezes super eu penso importante. isso, eu falo, gente, será que eu sou capaz, né? Né? Foi e é. E é, Bom, é. mas daí você começou a dar aula nessa escola X, você quer falar o nome da escola ou não? Claro, o Estúdio K, Escola de Dança, fica na Aclimação, em São Paulo. E você conseguia se manter com essas aulas? Não, então aí eu comecei a dar aula de francês também, Ah, porque eu não entendi. conseguia. Eu saí do centro cultural porque eu não conseguia ficar 8 horas lá e eu precisava ter uma flexibilidade de horário para poder também continuar as minhas aulas, né? Que aí, daí eu saí do André e fui fazer aula com a Ale, Galácia. E aí eu Aleca lá. fazia bastante, com a Ale Galácia. Aí eu fazia bastante aula também e eu Quando precisava me foi manter, isso? né? Isso foi em Quando que foi isso? Só pra 2014. gente. 2000 e 2014, falei. No 14. André eu fiquei de 2010 a 2013. E aí, em 2014, no comecinho de 2014, eu fui para o México, porque minha mãe Ah, mora lá. Aí eu fui, fiquei um mês lá, fiz umas aulas de flamenco lá também. Aí, quando eu voltei, eu fui para Lê. começou na Fui lei. para Certo. Lê, isso. E daí você ficou na lei, dançando na Até companhia, como é que foi? 2019. Fiquei como aluna até 2017. E depois Ah, entrei para a companhia, né? A gente ficou com um aham. concreto, aí eu fiquei na companhia até 2019, até antes da pandemia. Ah, que legal. E daí, antes da pandemia, ainda rolou Espanha. Rolou assim, grudado na pandemia, né? Foi janeiro de Aham. 2020 que eu fui. Na verdade, a minha mãe mora na França agora, né? A mãe e a minha irmã. E aí eu fui passar o Natal lá. E aí eu vi que ia ter esse curso em Madrid. Eu falei, gente, eu tô aqui do lado. Dá licença que eu vou. Aí eu fui Aham. e fiz, no Amor de Deus, fiz aquele curso Navidades Flamencas, que é com a Aham. Alfonso Grossa e a Maria Runcal. Eles que Ai, que organizam. demais. Ai, Adoro. demais. Foi muito bom. Aí foi janeiro de 2020. E aí a Certo. gente voltou de lá e a pandemia estourou, tipo, março, né? Fevereiro, março de Foi março, é. 2020. É. Você, chegando de volta, né, no Brasil, você ainda estava morando em São Paulo em 2020? Não, eu estava em Santos já. Em 2018 eu mudei para Santos. Foi Uau, então 2018. você viajava de Santos Viajava, para ia para São São Paulo? Paulo. E ia, e meu filho era pequenininho ainda, tinha 1 ano, 2 anos, Ah, 1 ano e meio, por aí. E eu ia subir e descia. Foi meu compromisso, né? Porque eu entrei para a claro. companhia e quando a Mas gente vem cá, veio. pintou o filho, como foi na gestação? Você continuou dançando? Você parou? Continuei Como é que foi? dando aula, dançando e tudo certo. Fui até barrigão, 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 até o último mês. Aí no último mês eu chamei a Celine, que eu não sei se você conhece a Celine. Ela tá morando nos Não. Estados Unidos agora. Ela morava aqui, é uma francesa. Ela dançou também no concreto, Ah, e ela me substituiu. Na verdade, foi ela e a Fernanda, foram fazer. As duas, a elas Fernanda eu se conheço. revezaram. Isso. Elas se revezaram para me substituir no finalzinho e no comecinho, assim, depois que o Benjamin nasceu. Mas assim que ele nasceu, eu já voltei. Aí E foi super nessa rapidinho. época, nessa época você já tinha escola ou não? Como é que foi Não, isso? eu estava lá em São Você... Paulo. Aí eu estava em São Paulo. O Benjamin nasceu em São Paulo. Isso, ele nasceu em 2016. E eu Aham, mudei para Santos no finalzinho de 2017. Setembro, outubro certo. de 2017. E aí eu vim para Santos
por mil motivos, né, de pessoal, enfim, Uhum. família e tudo mais. E, e aí aqui em Santos, eu decidi que eu ia abrir o Laboratório Flamengo. Me Aham. deu uns minutos, eu peguei uma garagem e abri. Era um espaço que eu já queria ter na vida, assim, era um espaço. E aí eu decidi, achei e montei. Quando que foi? Foi em 2018, foi 18. maio Então, de 2018, você, nessa época, então, você se dividia entre a tudo. companhia, as aulas e o filho. Isso. E eu, né? Olê! E você, né? Claro. É que a gente, nessa hora, Eu a gente se fui assim, esquece um se pouco. você pegar qualquer vídeo do concreto, por exemplo, tem bastante vídeo, eu acho que eu o poste era maior do que eu. Tem uma magrinha que, né, tava amamentando, subindo e descendo, ainda cortei o cabelo, fiquei mais menor ainda. A dica. Mas Mas faz foi parte, bom. né? Mas Foi, faz parte e foi foi, importante, né? foi, foi. Você percebe que tudo vai fortalecendo, né? A gente vai ficando mais Sim, forte. Então, sim. foi uma experiência muito legal, muito legal. E daí, quando você foi nessas férias, você já tinha, então, o estúdio, O Benjamin e o estúdio, já, aqui, o o Benjamin Estúdio, laboratório. O o Benjamin e o laboratório. estúdio, E na já. pandemia, como é que foi? Foi diferente, né? Foi Bastante. diferente. Eu não soube muito me adaptar No ao, online? à internet. Até porque eu não sou muito já adaptável. Eu tenho um pouco de dificuldade com as atualizações de tudo, assim, né? Meio lerda, como minha avó dizia. Mas é lerda, eu sou meio Não, lerda. costumo dizer que é analógica. Isso. Eu não acompanho muito, né? Então, assim, eu não consegui acompanhar muito o movimento do digital, do online. Não consegui. Aí eu tentei. E Aham. eu pensava muito assim, que se a gente tem um recurso diferente, a gente tem que fazer uma coisa diferente. E não Sim. reproduzir a mesma coisa que a gente fazia no ao vivo. E tentei de todas as formas vários modelos de aulas. E foi Aham. muito legal. Mas foi muito diferente, né? Fazer umas coisas mais teóricas, de trabalho coletivo, de todo mundo pesquisar junto, na parte corporal, de trabalhar uma parte do corpo, porque é o que Uhum. cabe, né, na tela. Então, trabalhar Muito e legal. assim, muito legal, muito legal. Muito legal. Interessantíssimo. Que é, realmente a gente ficou tudo perdido, né? Cada um criou uma maneira nova de fazer. Eu acho que foi produtivo, por incrível que pareça. Achei que foi muito produtivo para quem soube aproveitar, né? Isso. Então foi diferente, mas foi difícil, né? Muito difícil. Mas Em você tudo, né? manteve seus alunos, continuou, seguiu. Vários não continuaram. Vários não continuaram, mas vários continuaram e foram até o final. Poucos. Bonitinhos, bonitinhos, os meus também. Mas foram, lindos, foram. O que puderam também, né? Não dá pra. Cada um estava no E seu momento. agora como que você tá? Você tá tá dando aula, tá trabalhando, tudo em Agora, então, Santos só? aí eu estava na minha garagenzinha, durante a pandemia, justamente, eu fui para um espaço maior. Aham, E a garagem era muito pequena e eu não ia ter como voltar de máscara. Era tudo abafado, né? Tudo fechado. Então eu falei, vou aham. achar um lugar melhor. E achei um lugar do Deus, assim, que é um lugar que é tudo janela, vista para o Ah. mar, Ai, que maravilhoso, delícia! maravilhoso. E o espaço ideal, né, assim, cabe o suficiente, não é enorme, mas também não é pequeno. E Aham. aí eu montei esse novo espaço em 2021, que é o Laboratório Flamenco um pouco maior, né? E eu decidi fazer um projeto diferente, que era o Ecocina. Ah. Eu, que não cozinho, decidi falar sobre cozinha. Justamente porque eu acho Olé. muito interessante, acho muito legal, acho que tem tudo a ver com o flamenco, acho que a comida diz muito sobre muitas coisas, então eu quis fazer esse trabalho.
E justamente como a gente estava em pandemia, não tinha teatro, não tinha nada, eu falei, vamos fazer um trabalho itinerante. Então a gente vai dançar em vários restaurantes. Que legal. Aí, boa, vai levar o tablado para os restaurantes. Sozinha, olha lá, sozinha de novo. Vai pegar e dar tudo certo e conseguir organizar a agenda de todo mundo. Eu fiquei louca. Eu fiquei louca. Nossa, Terminou 2021 e todo mundo de máscara, com medo de se tocar, né? sim, uma fase muito Então foi difícil. muito legal. Foi uma fase difícil, Principalmente para a interessante. gente, né? Porque o artista precisa do público e precisa do toque, né? Precisa dessa coisa de estar junto. Para nós foi Sim, como muito professor, difícil. corrigir ficou mais difícil, né? Poder Sim, tocar o aluno. E mas foi essa transição. conseguimos. Conseguimos! E essa Bom, mas transição vamos voltar. tá, então, e aí você perguntou o que eu estou fazendo agora. Então, essa transição ainda está reverberando, eu acho, pelo menos para mim. Eu acho que às vezes a gente acha que tudo voltou ao normal, né? Primeira, a gente passou 2 anos enclausurado, sem sair de casa, todos os dias. A gente morria de medo de morrer. De repente, É, tudo volta ao normal assim tão rápido, não sei não, se é tão, né? Então, eu acho que ainda está reverberando a cabeça ainda, né? Fica um pouco assim, por mais que tudo já esteja realmente normal, né? Mas aí depois disso, depois do Secocina, eu falei, não, vou fazer outra coisa, porque deu muito trabalho. Assim, uhum, eu tava roxa, né, de carregar madeira, as pessoas me perguntavam, que roxa é esse? Eu falei, é de carregar madeira. Gente, parecia que fadiga. tinha me batido, porque era muito pesado. E o laboratório fica no último andar do prédio. Então Sei. você vai de elevador e depois você sobe uma escada. E eu subi aquelas Nossa, escadas com os com tablado. tablados, e tudo mais. Então foi Não, não os dá, bastidores. é muito punk. É punk. Você não Mas pensou em usar aqueles tablados individuais, cada uma levar o seu? pensei, mas ele era muito pequenininho. A gente pensou e aí alguns alunos não curtiram. Não deu Foi certo. difícil. Não deu certo, porque a gente ensaiava na sala. Quando eu cheguei com o tabladinho, professora, não Limitava. cabe, eu vou cair. Era assim, vou cair daqui. Aí eu falava, Ai, que putz, dó. realmente, aí você faz a perna vai pra fora, não tava. Eu pensei Não, nisso no começo, mas dá uma não deu. limitada, né? Dá uma limitada. Bom, mas e daí? Depois disso, você acabou encerrando essa ideia. Encerrando, não. Congelou. É, concluí a ideia. Isso. E aí passei para outra ideia, que foi mais calma, tanto é que foi o show do ano passado que eu chamei Um Convite à Simplicidade. Eu fiquei Olha, era entre flores, né, sobre as flores. E eu pensando, eu falei, putz, eu queria tanto trabalhar as flores, né? Tem tanta flor no flamenco. E a flor, ela é estética por si, né? Ela não tem um conceito por trás. E aí eu falei, o quê? Aí eu pensei, a simplicidade. Então, foi tudo muito simples. E foi tudo ah, muito harmônico. Porque é isso, eu falei, se der, deu, se não der, não deu, não teve cenário, quer dizer, a gente pôs as flores que as próprias pessoas levaram, a gente fez um amigo secreto de flores, aham. as Que legal. próprias flores ficaram no cenário, então era muito mais simbólico para a gente que estava dançando do que realmente fazer um cenário. A gente pensou em várias coisas, mas cada vez que eu pensava como é que traz o cenário, como é que monta o cenário, como é que leva embora, eu falava, não, simples, simples, Não, tira, chega. É para chega. simplificar. Exatamente. E cada vez que vinha um problema, eu voltava e falava, um convite à simplicidade, volta para o simples. Não, está dando problema? Tira. Não é para dar problema. E aí foi muito, Perfeito. muito tranquilo. Foi muito bom. O que deu certo, o que tem que acontecer, aconteceu. E aí, de lá para cá, eu tô nesse lugar de Entendi. falar que eu sou o que eu tenho para dar, eu tenho para dar, eu não posso dar para outra pessoa. Então, a minha aula é a minha aula. E eu vou fazer o que eu Perfeito. sinto, né? Perfeito. Então, Adorei. É, eu acho.
a gente vai buscando o nosso cantinho, né? Nosso jeito de ser, nosso jeito de trabalho, e principalmente o que nos deixa, como você disse, tranquilos, né? Para poder trabalhar até. Né? Eu acho que a gente tem que se sentir confortável. Às vezes a gente vai dar uma aula, por exemplo, a gente se sente desconfortável, né? Aí você fala, Sim, não é a minha aula. E quando a gente está bem, né? é isso mesmo. Eita, vamos voltar então um pouquinho, peraí. Bom, A gente parou lá na companhia da Calaf, depois, daí tem os principais trabalhos que você teve na companhia, o depois concreto, em na companhia da Santos. Letra do Concreto. Antes do concreto, eu dancei no grupo amador do Ateliê Aham, Flamenco. A gente fez um trabalho muito legal e era sobre a carreira do André Pimentel e foi apresentado no MUBI e se aham. chamava Pedaços de Mim. Foi muito legal, foi muito interessante. Então, isso com o grupo amador do ateliê. E a gente dançava também em outros lugares, em eventos, assim. Aí depois com a Aham. Lei do concreto, entre um e outro, e meio concomitante também com a Lei, a gente montou, eu, a Fernanda e a Celine, depois veio a Carol Correia, o coletivo Uhum. Aquan, que era um nosso coletivo onde a gente começou a criar as nossas coisas de flamenco contemporâneo, flamenco, enfim, a gente fazia as nossas pesquisas. E aí a Aham. gente ficou 2 anos ensaiando no Centro de Referência da Dança, no centro da cidade de São Paulo. E Ah, a gente concorreu lá para entrar, a gente ensaiava lá. E a gente montou um show que se chama As Mulheres de Picasso. uau, E a gente apresentou lá mesmo. Foi muito legal. E meu que legal. pai dirigiu à distância, porque meu pai mora na Itália. Então a Aham. gente, a gente criava, mas a gente precisava de um norte. E aí a gente gravava, mandava para ele via, fazia as anotações, um trabalhão. Ele falava assim, Celine vira para a esquerda naquela parte, nanana. Aí vira para a Nossa, direita. Assim, a gente pegava, via de novo, fazia, mandava um vídeo. E agora, tá bom? Fazia reunião. Foi interessante também, deu bastante trabalho, mas foi muito, muito, muito interessante. E aí depois ele isso foi que veio ano? com a gente. Que ano foi isso? Desculpa. Foi em 2015. Tá. Daí ele veio para cá para Para cá ensaiar com para vocês? finalizar ao vivo, aí ele finalizou para a gente apresentar, porque a gente ia apresentar lá no Centro de Referência da Dança. A gente apresentou e ele participou de um pedaço, e aí ele dividiu ao vivo nos últimos dias de ensaio, assim, né? Que legal. Como foi trabalhar com seu pai? Muito legal, foi. Muito legal. Aproximou vocês? Porque quer queira, Aproximou. quer não, vocês ficam um pouco distantes, né? Porque você não Sim. mora com ele desde pequena, ele mora na Itália, você mora aqui, você morou na França, então sempre É, longe dele, né? Acho que é. esse trabalho aproximou. Aproximou, foi ótimo. Olha, Então, isso, o coletivo Aquantes também a gente fez uma coreografia depois, um pouquinho mais pra frente, acho que foi 2017, o Benjamin já tinha nascido. Que a gente ganhou o primeiro lugar no prêmio Urize de dança. A gente decidiu ai que apresentar do legal. nada, vamos fazer uma coreografia, e a gente fez. A gente mandou fazer figurino, inclusive com a Renata, a gente mandou fazer figurino. Vamos fazer, a gente montou a coreografia, foi muito legal. Só para o festival, a gente montou umas barreiras. A gente apresentou, mas a gente apresentou porque a gente queria dançar e apresentar, a gente queria ganhar. Tanto é Aham. que a gente quase nem ficou até o final. A gente falou, vamos embora, porque a gente não vai ganhar. A gente chegou lá, todo mundo se alongando, a perna aqui, e a gente falou, gente, a gente vai Não vai dançar, dar. vai sair fininho, não vai dar. Aí, no final, à noite, a gente saiu, foi pro shopping, passeou, parará, parará, parará. A gente falou, vamos voltar lá, vai que a gente ganha alguma coisa. Quando a gente entra, senta, aí eles falam, primeiro lugar, coreografia, primeiro lugar, coletivo a quantos? A gente, o quê? Nossa, que louco, A vocês gente, nem melhor acreditaram. coreografia, melhor coreografia. Que chique, que tudo. E foi muito legal. Em 2017, no Teatro Aham. Camargo, acho que era E na... agora que você tá em Santos, né?
fixa. Você está em Santos, né? Eu Você tô. viaja tanto. Não, eu tô. Agora, você está aí, você não está vindo mais para São Paulo. Como é que está teu trabalho como bailaora? Então, eu tô fazendo aula ainda, né? Vou fazer aula até morrer. Tô fazendo aula com a Campoy uma vez por mês, que ela vem para Aqui em São Paulo. Campinas? Não, Ou em ela São vem para Paulo? São Paulo uma vez por mês. Tá. E eu faço aula com ela. E tô fazendo, desde março, tô fazendo o ciclo de estudos flamencos da Thalita, que é um Tá. final de semana por mês lá no Voltão da Dança. Então, Aham. estudo, esse ano foi, é o que agora estou terminando, né? Mas foi o que eu fiz. Que já foi muito, né? Porque eu tenho que ir para São Paulo Sim. Tem enfim. filho, tem Aí eu escola. decidi voltar, né? Eu decidi, porque eu estava um tempo sem fazer aula. Aí eu falei, não, eu preciso voltar, mas eu preciso voltar. Não posso voltar regular toda semana. Não tem como eu subir toda semana para São Paulo, porque não dá. Aí eu vi que todas as aulas assim, que é uma vez por mês, eu consigo. Então, Aham. é o que eu fiz esse ano todo. Ah, perfeito, porque você não se afasta, você continua Isso. trabalhando sua técnica e tudo mais, e, e não se afasta, né? Não fica uma coisa. Porque quando a gente Exatamente. fica só dando aula, às vezes dá umas travadas, né? Dá. A gente precisa estar no lugar do aluno, né? Assim, é tão importante, até como professor, para se É. colocar e entender que às vezes a gente está como professor e a gente faz umas coisas que a gente não consegue se enxergar, né? Uhum. Então, é muito importante. Muito importante. E bom pegar o movimento do outro também. Porque a gente vicia, né, no nosso. Tão gostoso fazer do jeito que dá certo, né? Aí quando vem Sim. a pode corrigir, você fala, ih, pera. Tá, eu já fiz aula com a Campoy. Oita! É uma coisa que não é no nosso corpo, né? Assim, a gente se identifica com algumas pessoas. Eu amo ela dançando, acho linda, mas no meu corpo não vai. Não É vai. muito, mas é interessante, mas é importante, É né? demais, nossa, é demais. E cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito, né? De dançar, de se movimentar, o Sim, corpo. mas E bom pegar é um bom ter esse pouquinho de olhar cada de um. fora, porque a gente, né, essa pessoa que corrige, a gente leva até um susto, né? Falar, ai, tava me achando tão bem. Eu estava fazendo tudo certinho, Exatamente. só que não. Então, Nossa, história linda sua. E daqui para frente, quais são os planos? Tem algum plano aí no forninho? ai, Como é que viver um tá? dia de cada vez, Lu. Viver um dia de cada vez. Eu tô Mesmo. nessa também, amiga. Terminar esse ano. E tem alguns projetinhos na minha cabeça ainda que eu ainda não consegui pôr no papel para o ano que vem, pelo Laboratório Flamengo. Mas eu não tô tentando não pensar muito, porque eu acho que é isso, né? Primeiro concluir esse ano, vai ter apresentação de final de ano daqui a pouco. Aham, Então, indo uma aula de cada vez, para não gerar certo. muita Eu, idade também, né? eu tô nessa também. Eu acho que a pandemia trouxe isso, né? De viver um dia de cada vez, um projeto de cada vez, uma aula de cada vez, um espetáculo de cada vez. Não dá para ficar. Respiração de cada vez, né? Porque às vezes a gente esquece de respirar. Eu É, voltei a fazer aula de yoga, que era uma coisa que eu também tinha abandonado, e está sendo muito bom para trazer esse aterramento, né? Porque senão aham. a E gente. você utiliza, assim, no seu baile, você utiliza tudo que você tem por exemplo, yoga contemporâneo, você traz tudo no seu Eu, baile? principalmente nas minhas aulas, eu acho. No meu baile, Lu, é o que tem, né? É o que eu consigo, é o que sai. Mas Aham, com certeza também tá, né? Eu acho que a consciência da respiração, por exemplo. E tá tudo integrado, né? Então, sim. Mas eu trago muita coisa. De todas as aulas que eu faço, eu levo muito para as minhas aulas, principalmente. aham.
Então, Pro faz baile, uma propagandinha aí, baile também, né? claro. Faz uma propagandazinha aí do seu show deste final de semana que eu vou assistir. Ah, eu vou dançar em Vinhedo, né? No Conarte, no Olha domingo, aí. agora dia 12. Vou dançar no tablado. É outro desafio também, né? Eu acho que é interessante falar também sobre isso, né? Dançar no palco é diferente de dançar em tablado. Né? Em tablado a Sim, gente tem um outro percurso, né? Engraçado, a gente dança, imagina, eu danço desde os 11. E dançar em tablado é uma experiência bem diferente, né? sim. Então, eu vou fazer parte da residência flamenca do Conarte. E no domingo tem a apresentação. E aí Eu eu vou vou deixar assistir. vocês assistirem. Até porque quem não estiver lá pode comprar online. Dá para Então, ver de casa. Então, aí eu não vou falar mais nada. Aí quem quiser ver, eu vou falar. Então, gente, domingo agora, dia 12, no Conarte, aqui em Vinhedo. Eu falo aqui em Vinhedo porque é do lado de Campinas, eu estou em Campinas. Vai ter a apresentação da Thaís Caniati, Ana Paula Campoy, eu não sei quem mais vai participar. eu não Você sabe? conheço, na verdade, as outras meninas. Eu sei que tem Kátia, eu acho que é o nome da outra residente também, que vai estar comigo. Aham, Kátia Valesca é o nome dela, se não me engano, tá? Não, certo. não sei, acho que é. E outras meninas que são alunas da Campoy, que eu também não conheço, vou conhecer lá. Ah, legal. E os músicos, você sabe? Sei, é o Fernando, que vai cantar, o Alan, que vai tocar guitarra, e o Gustavo Rosa, que vai tocar carrom. Carrom. Então venham, gente, vai ter online também. Então, se vocês quiserem, vem assistir a Thaís. Tá bom? Thaís, você tem mais alguma coisa que você queira falar que a gente passou por cima, que a gente esqueceu? Como é que... Tenho uma coisa que eu Fale, queria falar desse processo fale. justamente de estar dançando agora recentemente em tablado. Eu dancei por muito tempo em teatro, né? Com luzes e tal. E ultimamente eu tenho dançado mais em tablado, assim, uma coisa que eu quero mesmo, né? Então eu tenho procurado. E eu percebo uma coisa que é muito interessante, que, na verdade, no flamenco, a gente tem que ter muito autoconhecimento, a gente tem que se conhecer Sim, antes de qualquer coisa, assim. E para bailar, a gente tem que ter muito equilíbrio emocional. E para viver no mundo do flamenco também. Então, que a gente precisa cuidar muito das nossas emoções, se acolher muito para dar conta de seguir no flamenco e de conseguir desfrutar realmente do flamenco. Eu tenho percebido isso, que uma grande olha tu. porcentagem está no nosso autoconhecimento, né? De conseguir dar conta de lidar com tanto de coisas que o flamenco desperta dentro da gente. Sim, olê! Não, e dançar em tablau é desafiador, né? É desafiador. Eu É já dancei no desafiador. Conarte, dancei com o André, dancei aqui no interior, né, com a Camila, aqui mesmo, nos tablaus que eu faço aqui em Campinas. E é desafiador, porque, para quem não sabe, teatro é uma coisa que a gente ensaia muito, deixa tudo redondinho e vai e dança. Erra, claro, a gente erra, a gente esquece, a gente, né, normal. Mas tá tudo amarradinho. No tablau não, né? No tablau a gente vai, não conhece quem vai, às vezes não conhece quem está tocando, quem está cantando, ou pelo menos trabalhou pouco, e chegou lá e falou, olha, meu baile tem tantas letras, aqui eu quero uma falseta, aqui eu quero isso, aqui... mostra a estrutura do baile e vai dançar, não tem ensaio. Então, né, isso é o mais desafiador e eu acho que é o mais legal. É o flamenco, né? Acho que isso é o É o flamenco de flamenco. verdade, É o flamenco. né? Porque essa troca, essa conversa,
que no meio do baile você está conversando com os músicos, mesmo que você já tenha a coreografia na sua cabeça, às vezes o músico faz uma outra coisa, você vai ter que mudar ali na hora, né? Desafiador e maravilhoso. Tem um Olê. comentário. Fala. Maria Cristina Teles Ferreira. Improvisação de puro sentimento, ela escreveu. É isso mesmo. Tablau é flamenco, gente. Flamenco é isso. Flamenco é isso que a Thaís acabou de falar. A gente tem que se conhecer. Quer dizer, a gente vai se conhecendo, né? A gente nunca se conhece por completo, mas a gente tem que se conhecendo e pondo para fora. Se conhecendo e pondo para Achando um fora. equilíbrio, né? Porque eu acho que às vezes é muita emoção, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente tem que conseguir cada vez mais achar equilíbrio para poder desfrutar, né? Exato. Eu tenho pensado muito nisso. E também tenho pensado muito no quanto a gente tem que deixar o Flamengo chegar na gente. E não ficar o tempo inteiro indo atrás do Flamengo, né? Deixar ele chegar. Ele vai chegar. Né? Porque às vezes a gente fica com essa ânsia de, eu preciso dominar tudo. Não, você precisa dominar, mas você domina. E o Flamengo, e abre espaço para o Flamengo entrar, né? E Olê, deixa ele falar, né? É isso aí. Ai, que linda! Nem acredito. Que pena que você não está me vendo. Mas... Ai, Lu, eu tô tentando te imaginar, porque eu tô até olhando aqui. Mas você vai me ver depois, vai ficar linda. gravado, daí você vai assistir. Aí eu vou assistir. Linda! Olha, Ai, a gente gostou. Bom, eu já conhecia essa história, mas eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo na Penha gostou bastante. E quem vai assistir depois vai gostar mais, porque você é, assim, eu sempre falo que você é um anjo, uma delicadeza em pessoa. Né? Você traz muita paz. Apesar de... eu acho que você traz muito, para mim, pelo menos, você me traz muita paz, você me traz muito acolhimento. E você é muito flamenca, né? Então, tudo isso junto é muito linda. Obrigada. Ai, obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite, né, da Penha Flamengo. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Muito, muito mesmo. Como eu falei no começo da live, várias vezes no Flamengo eu me senti muito sozinha. Então, é muito bom poder dividir, compartilhar, né? Eu acho que muito Olha, legal. vem pra Penha, porque aqui a gente está dividindo tudo com todo mundo, a gente está trazendo muita coisa legal para todo mundo, né? De cante, de baile, de guitarra. Oi? Eu acompanho no Instagram. Eu vejo o movimento, vejo bastante coisa. Tem bastante coisa, é bem gostoso, assim, leve, sabe? Uma coisa leve e gostosa. E essas entrevistas, essa é a primeira que eu faço pela Penha, né? Mas são muito importantes, que a gente está fazendo um mapeamento de todos os profissionais do Brasil. Isso vai ficar num acervo, onde todo mundo vai poder acessar, né? Já tem no YouTube da Penha e aqui no Instagram, né? Então, se você está chegando agora, manda um direct pra gente para se associar à Penha Flamengo, tá bom? Thaís, quero te agradecer muito mais uma vez. Eu que agradeço. Muita sorte no seu caminho e que a gente se cruze sempre muito. Muito.